Capítulo 4 do livro Esta Dor Não É Tua. A abordagem da linguagem nuclear. Quando fragmentos de traumas passados se reproduzem dentro de nós, deixam pistas na forma de palavras e frases emocionalmente carregadas, que muitas vezes nos levam de volta a traumas por resolver. Como vimos, esses traumas podem nem sequer nos pertencer. Dou às expressões verbais desses traumas o nome de linguagem nuclear. A linguagem nuclear pode também ser expressa de formas não verbais. Essas podem incluir sensações físicas, comportamentos, emoções, impulsos e até os sintomas de uma doença. A linguagem nuclear de Jesse incluía acordar em sobressalto às 3:30 da manhã, tremer sem saber porquê e ter pavor de voltar a adormecer. A linguagem nuclear de Gretchen incluía a depressão, o desespero, a ansiedade e o desejo de desaparecer. Tanto Gretchen quanto Jesse carregavam com eles peças do quebra-cabeça que os ligava a algo não resolvido na sua história familiar. Todos conhecemos a história de Hansel e Gretel, que são atraídos para a floresta escura, temendo nunca encontrar a saída. Hansel deixa um rastro de migalhas nos bosques para garantir o regresso de ambos à casa em segurança. É uma analogia adequada. Quer estejamos nas profundezas da floresta dos nossos medos, quer estejamos apenas ligeiramente abalados por nos termos desviado do trilho. Também nós deixamos um rastro de migalhas que nos ajuda a encontrar o caminho, mas em vez de migalhas de pão, deixamos um rastro de palavras que têm o poder de nos levar de volta ao rumo certo. Essas palavras podem parecer aleatórias, mas não são. Na realidade, são pistas do nosso inconsciente. Quando soubermos como as reunir e ligar, formarão um rastro que podemos seguir para nos ajudar a entender mais sobre nós mesmos. Tal como as crianças do conto de fadas, também nós podemos embrenhar de tal forma na floresta dos nossos medos, que nem sequer conseguimos recordar onde fica a nossa casa. Em vez de seguir o rastro das palavras, podemos dar por nós a recorrer a medicamentos, a procurar conforto na comida, no tabaco, no sexo ou no álcool, ou a distrairmos com atividades esportificantes. Como sabemos por experiência própria, esses caminhos são sempre um beco sem saída. Nunca nos levam onde precisamos ir. Não nos apercebemos de que as migalhas da nossa linguagem nuclear estão a toda a nossa volta. Vivem nas palavras que dizemos em voz alta e nas que proferimos em silêncio. Vivem nas palavras que se repetem constantemente nas nossas cabeças como o despertador de um relógio. Mas em vez de as seguirmos para ver onde levam, podemos ficar paralisados pelo êxtase que essas palavras criam em nosso interior. Memória inconsciente. Entender a forma como as memórias traumáticas são armazenadas por lançar alguma luz sobre o que acontece às nossas palavras quando estamos assoberbados. A memória de longo prazo é frequentemente dividida em duas categorias principais: declarativa e não declarativa. A memória declarativa também designa por memória explícita ou narrativa. É a capacidade de recordar fatos ou eventos de forma consciente. Esse tipo de memória
depende da linguagem para organizar, classificar e armazenar informações de experiências que mais tarde se tornarão memórias recuperáveis. É como um livro que podemos tirar da estante quando precisamos de consultar uma história do passado. Ao conseguirmos pôr os acontecimentos em palavras, podemos recordá-los como parte da nossa história. A memória não declarativa, também designada por memória implícita, sensório-motora ou processual, atua sem evocação consciente. Permite-nos recuperar de forma automática o que já aprendemos sem termos que reaprender os passos. Ao andarmos de bicicleta, por exemplo, não pensamos na série de acontecimentos necessários para fazer avançar. A memória de andar de bicicleta está de tal modo enraizada em nós que nos limitamos a montar e a pedalar sem dividir o processo em passos. As memórias desse tipo nem sempre são fáceis de descrever em palavras. As experiências traumáticas são muitas vezes armazenadas como memória não declarativa, quando um acontecimento se torna tão avassalador que nos deixa sem palavras. Não podemos registrar ou declarar de forma precisa a memória em forma de história, o que exige linguagem. É como se uma súbita inundação irrompesse ao mesmo tempo por todas as nossas portas e janelas. Ante o perigo, não paramos durante tempo suficiente para pôr a nossa experiência em palavras, limitando-nos a sair de casa. Sem palavras, deixamos de ter pleno acesso à nossa memória do acontecimento. Fragmentos da experiência ficam sem nome e submergem longe da vista. Perdidos e não declarados, tornam-se parte do nosso inconsciente. O vasto reservatório do nosso inconsciente parece conter não só as nossas memórias traumáticas, mas também as experiências traumáticas por resolver dos nossos antepassados. Nesse inconsciente partilhado, parecemos reviver fragmentos da memória de um antepassado e declará-los nossos. Apesar de os estudos com ratos anteriormente descritos, forneceremos algumas provas de como os traumas são transmitidos de uma geração à seguinte. O mecanismo exato de como essas transferências acontecem nos seres humanos não é ainda totalmente entendido. Não obstante, embora não saibamos ao certo o que forma os assuntos inacabados e de um antepassado criam dentro de nós, parece trazer alívio quando essa ligação é tornada consciente. Linguagem não declarada. Quando as palavras desaparecem. Existem dois momentos importantes em que somos incapazes de utilizar palavras para descrever a nossa experiência. O primeiro é antes dos 2 ou 3 anos, quando os centros de linguagem dos nossos cérebros não atingiram ainda a plena maturidade. O segundo dá-se durante um episódio traumático, quando as funções da nossa memória são supridas e não conseguimos processar corretamente a informação. Quando a função da memória é inibida, informações emocionalmente relevantes contornam os lobos frontais e não podem ser identificadas nem organizadas através de palavras ou linguagem, tal como é descrito por Bessel van der Kolk. Sem linguagem, as nossas experiências ficam muitas vezes por declarar, sendo mais provável que sejam armazenadas como fragmentos de memória, sensações físicas, imagens e emoções.
A linguagem permite-nos dispor as nossas experiências em forma de história. Assim que temos a história, somos mais capazes de revisitar uma experiência e até mesmo um trauma, sem reviver todo o tumulto que lhe está associado. Ainda que a linguagem possa ser uma das primeiras coisas a desaparecer quando estamos assoberbados, essa linguagem nunca se perde. Recua para o nosso inconsciente e emerge inesperadamente, recusando-se a ser ignorada. Como diz a psicóloga Anne Rogers, abre aspas, o inconsciente insiste, repete e praticamente arromba a porta para se fazer ouvir. A única forma de ouvir e o convidar a entrar na sala é parar de lhe impor algo, sobretudo na forma das nossas próprias ideias, e ouvir antes o induzível, que está em toda parte, nos discursos, nas representações, nos sonhos e no corpo. Fecha aspas. A linguagem nuclear e recuperação da memória. As experiências não expressas que vivem no nosso inconsciente estão em tudo o que nos rodeia. Surgem na nossa linguagem singular. Expressam-se nos nossos sintomas crônicos e comportamentos inexplicáveis. Reemergem nas lutas repetitivas que enfrentamos na vida cotidiana. Essas experiências não expressas formam a base da nossa linguagem nuclear. Quando o nosso inconsciente enromba a nossa porta para se fazer ouvir, é a linguagem nuclear que escutamos. As palavras emocionalmente carregadas na nossa linguagem nuclear são chaves para as memórias não declarativas que vivem no nosso corpo e no corpo do nosso sistema familiar. São como joias do nosso inconsciente, à espera de serem desenterradas. Se não as reconhecermos como mensageiras, desperdiçaremos pistas importantes que nos podem ajudar a desvendar o mistério por detrás das nossas dificuldades. Assim que as desenterramos, damos um passo essencial rumo à cura do trauma. A linguagem nuclear ajuda-nos a declarar as memórias que estavam não declaradas, permitindo-nos reconstituir os eventos e as experiências que não podiam ser integrados ou sequer recordados. Uma vez reunido um número suficiente dessas peças na nossa consciência, começamos a forçar uma história que aprofunda o nosso entendimento do que pode nos ter acontecido ou aos nossos familiares. Começamos a dar sentido a memórias, emoções e sensações que nos podem ter assombrado durante toda a nossa vida. Uma vez localizada a sua origem no passado, o nosso trauma ou num trauma familiar, podemos parar de as viver como se pertencessem ao presente. E ainda que nem todos os medos, ansiedades ou pensamentos repetitivos possam ser explicados por um acontecimento traumático na família, certas experiências podem ser entendidas de forma mais plena quando decifrarmos a nossa linguagem nuclear. Como reconhecer a sua linguagem nuclear? As palavras intensas ou urgentes que utilizamos para descrever os nossos medos mais profundos é essa nossa linguagem nuclear. Ouvindo-a também nas queixas que temos sobre nossas relações, a nossa saúde, o nosso trabalho e outras situações da vida. A linguagem nuclear revela-se até na forma como nos desligamos dos nossos corpos e do amago do nosso ser. Essencialmente, é a consequência de um trauma que ocorreu no início da nossa infância ou na nossa história familiar. A linguagem é vulgar, na medida em que pode parecer descontextualizada, o que sabemos ou experienciamos.
A linguagem nuclear pode ter o atributo de vir de fora de nós, apesar de experienciada no nosso interior. Gretchen, que entendia como o que estava por detrás das palavras vaporizar e incinerar, fez a seguinte observação, abre aspas, esses sentimentos viviam em mim, mas não eram meus, fecha aspas. Uma vez exposta esta linguagem fora do comum, a sua identidade e influência sobre nós começam a perder a sua carga. O mapa da linguagem nuclear. Nos capítulos que se seguem, apresento ferramentas que ajudam a ligar os pontos entre emoções anteriormente inexplicadas e acontecimentos do passado. Cada ferramenta contém uma série de questões concebidas para extrair um sentimento ou experiência interior, que provavelmente nunca foi identificado ou tornado plenamente consciente. Uma vez recuperada a informação suficiente, começa a surgir um mapa do inconsciente. Chama-se mapa da linguagem nuclear e pode efetivamente ser traçado em papel. As palavras que escrevemos vão determinar a direção em que viajaremos. Todos temos um mapa da linguagem nuclear e cada mapa é único. O nosso mapa da linguagem nuclear já existia, provavelmente muito antes de termos nascido. Pode ter pertencido aos nossos pais, aos nossos avós, e nós limitamo-nos a carregar por eles. Talvez também eles tenham sido apenas os portadores desse mapa para um familiar que os precedeu. Alguns mapas são formados durante o período sem palavras da infância. Seja qual for a forma como recebemos, temos agora a oportunidade de rastrear a sua origem. Os traumas não resolvidos da nossa história familiar extravasam para as gerações seguintes, misturando-se com as nossas emoções, reações e escolhas de formas que nunca pensamos em questionar. Presumimos que essas experiências têm origem em nós. Com a sua verdadeira fonte longe da vista, somos frequentemente incapazes de distinguir o que é nosso e o que não é. Seguir o nosso mapa da linguagem nuclear pode nos confortar com familiares que vivem sob fantasmas, invisíveis e ignorados. Alguns estão enterrados há muito, outros foram rejeitados ou esquecidos. Outros ainda passaram por provações tão traumáticas que é demasiado doloroso pensar no que devem ter sofrido. Ao encontrarmos, os libertamos. A nossa história está à espera de ser descoberta. As palavras, a linguagem, o mapa, tudo aquilo de que precisamos para fazer a viagem está dentro de nós, neste exato momento. No capítulo 3, apresentei os mais recentes estudos científicos que demonstram de que forma ferramentas como a visualização podem criar novas vias neurais no cérebro e até ter um efeito positivo nos nossos genes. Agora, vamos aplicar o que aprendemos. Nos capítulos que se seguem, encontrará exercícios concebidos para o levar para lá das restrições do pensamento convencional. Destinam-se a agir as águas para que as correntes mais profundas do inconsciente possam subir à superfície. Cada exercício tem como base aquele que o precedeu. Alguns vou lhe pedir que feche os olhos e visualize familiares, outros que entrem em sintonia com as sensações do seu corpo. Vários exercícios, vou lhe pedir que escreva as respostas,
Há questões concebidas para o ajudar a desvendar as pistas relevantes da sua linguagem nuclear. É útil ter caneta e papel por perto. Um caderno resulta bem, de forma a poder rever facilmente as respostas à medida que for avançando. Segundo a minha experiência, ao fazer os exercícios, aprofundará a sua própria experiência e descobrirá mais sobre si. Não tende se preocupar com as respostas certas ou erradas. Deixe que a curiosidade seja o seu guia enquanto o conduzo através de um processo que, na minha prática, se revelou curativo para muitos. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir o canal, se inscrever e deixar seu comentário. Um grande abraço e até o próximo capítulo.